grande prazer realmente para compartilhar com vocês resultados de nosso estudo que nós realizamos aqui no Brasil, analisando o discurso das associações da indústria de alimentos durante o período de desenvolvimento da política de rotulagem nutricional no Brasil. Antes de começo, só quero reconhecer e agradecer a minha equipe, Melissa, Laís, Ana Paula. Nós trabalhamos juntos para realizar esta pesquisa. O estudo foi financiado pela IDRC, mas eles não tinham nenhum papel no desenvolvimento do desenho, da interpretação desses resultados, nada. E a equipe, nós não temos nenhum conflito de interesse para declarar. Então, para começar, eu quero contextualizar um pouco este estudo no campo de pesquisa chamada Corporate Political Activity, ou atividade política corporativa. Este campo de pesquisa realmente tenta capturar tentativas corporativas de modular a política do governo de maneiras mais favoráveis ao setor. Todas as apresentações e falas que pessoas já apresentaram realmente realmente apoiaram e foi muito útil para esta apresentação porque eles apresentaram uma visão bem ampla e hoje vamos focar um pouco mais durante apresentação um pouco mais sobre coisas específicas relacionadas deste tema de Corporate Political Activity. Atividades políticas corporativas concentra na criação e na manutenção de relacionamentos com stakeholders em resultados de políticas, especificamente com o governo e órgãos reguladores. É o processo principal para alcançar os objetivos e metas da indústria de alimentos. Então, isso é um grande campo de estudo, onde estamos falando sobre as indústrias, isso pode aplicar por todos os tipos de indústrias. Petróleo, transporte, tecnologia da informação, como nós já vimos, tabaco, álcool, pharmaceutical industry, mas agora estamos focando mais e mais sobre atividades das indústrias de alimentos. Amplamente, de novo, a avaliação das atividades políticas cooperativas tentam capturar antecedentes das atividades políticas cooperativas, como a indústria se organiza para implementar essas atividades, os resultados, as consequências dessas atividades e quais realmente são quais são os diferentes tipos e exemplos dessas atividades. Alguns exemplos que vocês ouviram hoje foi contribuições de campanhas, lobby direto, participação do governo em conselhos, acordos voluntários, todos esses são exemplos realmente das atividades políticas corporativas. Também existem alguns frameworks para categorizar essas atividades. Isso foi desenvolvida pelo Melissa, que é parte da nossa equipe, focado especificamente para categorizar essas atividades das indústrias de alimentos, com respeito de saúde pública, políticas de saúde pública. Então,
algumas coisas do que você pode vir aqui. Tá. É informação e mensagem. Como Elisa está criando uma narrativa, incentivos financiais. Isso são exemplos concretos de estratégias que a indústria de alimentos usa agora mesmo para influenciar políticas em seu favor. Isso, se não me engano, constituency building é como círculo eleitoral, como eles estão tentando organizar isso, coisas relacionadas com diretrizes, coisas mais legais, substituição de políticas, oposição, criando fragmentação. Essas todas são atividades concretas que Melissa mapeou quando ela estava criando este framework. Se tentamos agrupar todas essas atividades, podemos fazer em duas categorias amplas: estratégias instrumentais e estratégias discursivas. Estratégias instrumentais refere todas essas atividades influenciando direta as políticas, pesquisas e práticas. Então, todas essas coisas que falamos sobre constituency building, opposition, policy substitution, esses são exemplos de estratégias instrumentais. Estratégias discursivas são estratégias que nós focamos em nosso estudo. São baseadas em argumentos, em opiniões. Então, alguns exemplos disso e vamos mostrar ainda mais durante esta apresentação, mas alguns exemplos dessas estratégias discursivas são papel central, esta narrativa de papel central da indústria de alimentos, na economia, os riscos associados, como a introdução de novas políticas, contribuições positivas da indústria para prevenir e controlar doenças crônicas. Todas essas são narrativas que, imagino, vocês são mais ou menos familiares, mas vamos mostrar ainda mais exemplos em nosso estudo, tá? Então, só para destacar de novo, existem essas estratégias instrumentais e estratégias discursivas. E os objetivos de nosso estudo realmente foi para analisar o discurso das associações comerciais e das redes da indústria de alimentos no Brasil sobre a política de rotulagem nutricional frontal. Só para lembrar que estávamos falando sobre este período, quando a Anvisa lançou uma tomada pública de subsídios e desenvolveu este relatório preliminar de análise de impacto regulatório. Isso foi um pouco sobre o contexto atrás do nosso estudo. Então, quais foram os métodos que nós usamos aqui? Conduzimos realmente uma análise qualitativa, temática, thematic analysis, dos dados disponíveis em domínio público. Usamos material apenas de associações comerciais da indústria de alimentos. Então, decidimos não para focar em uma indústria, mas nessas redes, essas coleções, esses trade associations mais das indústrias de alimentos. As fontes de dados do material que nós usamos para analisar realmente incluíam artigos de jornais,
em 4 diferentes jornais do São Paulo, Globo, Folha de São Paulo, 2 outras, posts dessas associações no Facebook e no Twitter, e submissões na tomada pública de subsídios. Isso foi realmente a grande parte da nossa material que nós usamos para fazer essas análises. E também websites dessas diferentes entidades, esses atores da indústria. Análise dos argumentos, realmente, o que estávamos tentando fazer foi uma análise de posição, alguma declaração dessas entidades, opiniões, argumento da indústria de alimentos sobre qualquer aspecto da política de rotulagem nutricional no Brasil. Então, eu tentei fornecer uma visão geral sobre nossos métodos. Temos 3 fases de análise mesmo. A primeira foi a identificação de fonte de informação. A segunda foi seleção de amostra de atores da indústria de alimentos. E, no final, nós fizemos análises indutivas. Então, na primeira fase, para identificar as fontes de informação, nós decidimos, por causa de recurso, tempo, prioridades, várias outras razões, para focar no material do que foi publicado durante dezembro e janeiro de 2018, durante este período. E também material, então posts, artigos, conteúdo nos sites, websites, tudo isso, durante este período, onde a tomada pública de subsídios foi aberta. Então, isso foi a nossa primeira fase de identificação. Depois, nós também decidimos para selecionar a nossa amostra de atores e decidimos para incluir, como eu mencionei, não única indústria, única marca, mas realmente essas redes. Então, a rede de rotulagem, Associação da Indústria de a Indústria de Alimentos, Abrir, a Indústria de Bebidas Não Alcoólicas, Abre, Brasil, Associação de Bebidas, supermercados, Abras, Abrir de novo, com embalagem, Associação de Embalagem, essa Confederação Nacional da Indústria e ABA, Associação Brasileira dos Exportadores. Então, todas essas foram nossos atores principais. E usando o material delas, que eles publicaram nos sites, nos jornais, no Twitter, Facebook, durante este período, nós fizemos uma análise indutiva de dados, codificando cada parte relevante desses argumentos, ou material realmente que mostram a posição da indústria, e agrupando eles em temas e fazendo uma síntese narrativa. Antes que eu mostre o nosso resultado, quero compartilhar com vocês alguns trechos desse material mesmo, para você pensar um pouco e para suas reflexões, tá? Todas são coisas reais que a indústria publicou.
Então, isso foi da Abir ou Abia. Eu vou deixar na tela para vocês lerem. Eu literalmente tirei e colei palavra por palavra aqui. Talvez esses argumentos ou posicionamentos são familiar para vocês, talvez não. Isso foi coisas da Abras, contribuições da Abras e Abir. Falando um pouco mais sobre seu próprio modelo de rotulagem. Todas foram contribuições da Abras. Então, nós analisamos várias, agora eu não lembro, mas mais de 200 esses trechos de material que nós coletamos durante este período. E o que nós encontramos? Então, nós fizemos um exercício bem sistemático com esses dados para analisar realmente e identificar temas comuns pelos todos esses argumentos, posicionamento, declarações. E nós encontramos dois tipos de argumentos. Argumentos que legitimam o envolvimento da indústria de alimentos no desenvolvimento da política de rotulagem nutricional frontal no Brasil. E argumentos que questionam a política de rotulagem nutricional frontal mesmo no Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre cada desses grandes temas que nós encontramos, tá? Começando com argumentos que legitimam o envolvimento da indústria de alimentos. Aqui, dentro deste grande tema, nós identificamos três subcategorias de argumentos. Exemplos de trechos e cotações e declarações dizendo ou destacando como a indústria de alimentos cria oportunidades econômicas no país. Outras foram exemplos de como a indústria protege o direito de escolha dos indivíduos. A terceira foi como a indústria de alimentos fornece outras soluções, além de nutricional, rotulagem nutricional, para abordar esta epidemia de doenças crônicas não transmissíveis. Então, um exemplo de trecho foi no site do Cine. Licença. Eu cliquei várias vezes. Tá. Vou deixar aqui na tela. As regras de rotulagem nutricional são importantes, mas você deve sempre seguir o desejo de quem vai às prateleiras dos supermercados e escolhe os produtos de acordo com sua própria conveniência. Liberdade e responsabilidade são parâmetros essenciais. Esses foram exemplos de trechos de material que nós achamos dentro desta subcategoria de falando como a indústria de alimentos protege o direito de escolhas dos indivíduos, dos consumidores mesmos.
Aqui é mais um exemplo de trecho onde a indústria está tentando destacar como ele está constantemente oferecendo tamanhos de porções menores. Ele está responsável por essa situação de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e ativamente está respondendo com soluções. Isso foi a contribuição da BIA na tomada pública de subsídios. Tá. O segundo grande tema que eu mencionei foi sobre argumentos que questionaram a política de rotulagem mesmo no Brasil. Dentro deste grande tema, identificamos essas 4 subcategorias. A primeira foi como a indústria enfatizou a necessidade de ter coerência entre as políticas em discussão e as políticas e experiências nacionais, regionais e internacionais. A indústria mencionou riscos socioeconômicos e outro tipo de riscos de saúde associada com o modelo triângulo de rotulagem, com essas palavras alto in. A indústria também questionou fortemente os fundamentos científicos nos quais as decisões da Anvisa se baseavam. Então, esta base da evidência, realmente, eles estavam questionando. E o que, pelo menos para mim, realmente chamou atenção foi como a indústria de alimentos questionou diretamente o processo político e papel e competência mesmo da Anvisa. Isso para fornecer alguns exemplos aqui. Vamos começar com a primeira categoria aqui. Isso foi a contribuição da BIA na tomada pública de subsídios, onde ele estava falando sobre constrangimentos políticos nas relações externas entre países. Dentro da segunda categoria, onde a indústria mencionou riscos associada com a introdução de modelo triângulo alto in, modelo alarmista. Isso foi o post no Facebook de sua liberdade de escolha, rede das indústrias. Destacando desemprego, outros tipos de perdas, queda nos impostos. E também como isso afeta Chile, onde este tipo de modelo de rotulagem frontal já foi implementada. Então, aparentemente, afetou já a saúde da economia e causou bastante desemprego, sem fornecendo qualquer tipo de data, sem dados, sem estudos, sem mostrando evidência. Isso literalmente foi no site da rede de rotulagem, só fazendo esse anúncio que eles observaram essas consequências negativas no Chile. A terceira subcategoria, dentro de argumentos que questionaram
a política de rotulagem frontal no Brasil, a indústria também questionou os fundamentais científicos, a base de evidência, realmente, nas quais as decisões da Anvisa se baseavam. Sim, isso é o meu favorito. Eles estão falando sobre nosso estudo, criticando que a Gagli descarta o estudo de Ibope, mas o estudo de DEC e Nupens com problemas que eles não mencionaram. Eles não ficam tão felizes com esse posicionamento do Gagli. Isso também foi a submissão da BIA na tomada pública de subsídios. Realmente, o que chamou nossa atenção foi o grau de, o grau de atacar um pouco, eu acho, esse processo político, o papel de competência da Anvisa, usando este tipo de trechos, argumentos. Foi no site da Cine. Eles acham que o debate, o político mesmo, é marcado por desinformação, falta de diálogo com órgãos públicos e ONGs, que isso é uma tarefa delicada. Que talvez questionaram realmente a análise, a habilidade de fazer essas análises, que talvez a Anvisa não realmente analisou esse impacto com a atenção que merece. Que, recomendando este triângulo, modelo de triângulo com alto em, representa uma proibição institucional e um excesso inaceitável de regulamentação. Campanhas sobre assuntos nos últimos meses demonstraram o desejo de entidades estrangeiras de direcionar o debate interno em favor de interesses comerciais, desfraquecendo de defesa dos direitos do consumidor. São ONGs financiados por capital estrangeiro. Imagino este evento talvez conta com um desses instâncias de desfraquecendo o processo de política pública aqui no Brasil. Todas são coisas reais que eu estou mostrando aqui, exemplos de material mesmo que nós analisamos. Então, só para recapitular tudo que nós encontramos. Também para lembrar que os atores da indústria de alimentos entraram com um processo para tentar adiantar e conseguiram o prazo para terminar o TPS. Então, totalmente diferente do que está acontecendo agora. Mas, em termos de contribuições que nós analisamos, tinha uma sensação de homogênea dentro desses argumentos, dentro da posição de indústria de alimentos, até um ponto que todos certos segmentos de textos que eu mostrei para vocês foi idêntico em todos os atores, foi duplicados mesmo. Então, eles literalmente copiaram e colaram secções, grandes trechos de texto
Então, Bia, Brir, Abra, Cine, todos tinham quase literalmente as mesmas posições. Então, várias dessas vozes, a Bia, a Brir, se eles representam a diferente voz, todas essas vozes da indústria estavam basicamente repetindo a mesma mensagem. A coisa para destacar com isso ficou um pouco estranho para nós, como pesquisadores, para ler essas coisas idênticas em todas essas contribuições, mas, no outro lado, também destacou que tem uma unidade, quase, um posicionamento bem único dentro de todas essas indústrias, esses setores, que eles são totalmente confortáveis para duplicar, literalmente, a mesma posição. Para mostrar, quando eles estavam falando sobre perda de impostos ou desemprego, tudo isso, eles usam como seu próprio modelo funcionou tal melhor do que os outros modelos. Eles usam dados não acadêmicos do que não foram publicados, usam relatórios mesmo. Então, foi um pouco difícil, realmente, para criticar a qualidade de dados, porque parece que eles foi mais como opiniões do que dados acadêmicos. Então, eles, sim, criticaram pesquisa independente do que foi publicada em vários jornais, mas para apoiar sua própria posição, eles usam dados quase definitivamente não acadêmicos, coisas publicadas em relatórios, com pouco informação, pouco detalhes, tudo isso. Então, isso foi uma coisa bem consistente dentro este material, este estudo. Também que eles realmente tentaram destacar que atores da indústria são legítimos, são parte da solução, são parte da dialoga sobre desenvolvimento desta política de rotulagem nutricional frontal no Brasil. Eles tentaram muito para destacar o foco sobre soluções alternativas, como eu mencionei, como eu mostrei também, sobre atividade física, educação nutricional, tamanho de porções e como nós podemos diminuir isso, tudo isso. E todas foram alternativas voluntárias, então fora de regulação. Sim, eles adotou também uma posição forte contra o triângulo, porque eles acham viola acordos convencionais, tinha múltiplos riscos e perdas. E abre a Associação Brasileira de Embalagem, eu acho. Parecia a única entidade na indústria de alimentos um pouco mais neutral na discussão. Eles não foi parte dessa grupo de entidades que basicamente copiou e colou todos os mesmos materiais. Eles, na verdade, usou até os artigos publicados e dados publicados na tomada pública de subsídios, pelo menos. Então, antes de terminar, sim, são essas considerações finais. Em este estudo, nós incluímos apenas atores da indústria de alimentos,
não atores de setor de saúde pública. É assim, eu acho que, claro, eu mostrei vários dados sobre estratégias discursivas da indústria de alimentos. Eu acho que isso estimula alguns pensamentos, ideias, reflexões para você, como talvez também alguns estratégias concretas, como nós podemos usar todos esses resultados para informar nossa discussão de hoje. É só isso, vou terminar com isso. Eu espero que vocês entendem. Muito obrigada por sua atenção.